E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa e estamos aí falando sobre essa questão da ortografia, né, da correta colocação das palavras. O hífen faz parte aí dessa questão de nós sabermos como escrever as palavras e quando estas precisam ou não da questão da hifenização. Hifenização, lembrando, né, que nós falamos aí sobre essa questão da separação das características aí que esse hífen ele pode ter, sendo um sinal gráfico, então ele pode ter a característica de formar palavras que são de origens diferentes ou então com um prefixo e mais um radical. Ele pode também fazer a questão da formação dessa verbal, né, com o pronome, né, quando você tem então a colocação do pronome oblíquo junto ao verbo, e você tem também a questão da separação das palavras na partição de linha. Isso é bem importante. Muita gente erra na hora da redação porque não sabe fazer separação silábica. Então, nesse caso, é importante que você observe as regras também relacionadas a isso. Mas nós estamos falando aí da questão da utilização do hífen nas regras do acordo ortográfico. Nós tivemos aí uma mudança, isso foi firmado desde 2009, 2010, e aí depois em 2016 é que realmente passou a valer essas regras, e aí muitas pessoas aí têm uma dificuldade de compreender a utilização dessas regras, por isso é importante que nós estudemos aí essas relações. Então, nesse caso aqui, a professora colocou nas frases abaixo, verifique se há erro quanto ao uso do hífen e corrija-os, né? Então, se tiver um erro, nós vamos corrigir aqui as palavrinhas. Na letra A, a professora colocou assim: Paulinho, bem-vindo à equipe. Pessoal, lembra que a professora falou dessa palavra bem-vindo aqui? Que ela permanece com o hífen. Então, nesse caso aqui, está colocado de maneira correta. Então, nesse caso, não precisamos corrigir porque ela já está correta. Ele fez o curso na autoescola. Olha ali essa autoescola. Quando a primeira palavra, o primeiro elemento dessa composição termina com uma vogal e a outra palavra começa com uma vogal diferente dessa, então o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar. Vogais diferentes nós juntamos, é isso que nós decoramos, né? Então, nesse caso, na letra B, nós temos que fazer essa correção. Então, letra B, nós vamos colocar autoescola sem o hífen, tudo junto por causa desses dois elementos aqui que são diferentes. Ele fez, letra C, sua mãe o colocou na pré-escola. Lembra lá que a professora falou desses elementos tônicos e átonos? Se fosse um átono, não iria ter o hífen, né? Mas como ele é tônico, tem um acento indicando isso, então a letra C, nós também vamos fazer essa correção. Então, pré-escola tem que ter essa hifenização ali. Sua mãe, letra D, foi fazer um cursinho semi-intensivo. Aqui está correto porque tem vogais idênticas e quando eu tenho vogais idênticas, elas têm que ser separadas. Então, aqui está correto. Ele viu todos os micro-organismos. Olha agora aqui, né? Vogais idênticas, o que nós fazemos? Nós separamos. Então, a letra E está errada e nós vamos arrumá-la, então, para ficar de maneira correta. Micro-organismos. Então, desta maneira, agora você tem a correção desta palavra. Tirou a foto com o ex-presidente. Lembra lá daqueles prefixos que a professora falou? O ex, o além, o aquém, o pré, o pós, né? Ah, professora, é muita coisa para lembrar. Mas aí nós podemos aí só visualizar uma palavrinha. No caso, ex-diretor, ex-presidente. Então, nesse caso, ele está inadequado porque ele deveria ter o hífen. Então, vamos colocar aqui ex-presidente, no caso, tem que ter a questão dessa hifenização aí. Iniciaram, né? Tem um errinho aqui. Iniciaram o contra-ataque aos inimigos. Então, iniciaram o contra-ataque. Olha o que a professora falou. Vogais idênticas. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer essa hifenização. Então, vamos corrigir aqui essa palavra. Ó, é o contra
ataque. Então, nesta palavra deve haver essa separação pelo hífen, porque são vogais idênticas. Fácil, né? Nós vamos relembrando aos pouquinhos da regra e vamos escrevendo da maneira correta. Bom, vamos ver aqui uma outra situação que a professora colocou nesses exercícios. Nas frases abaixo, verifique o uso do hífen. Na verdade, não são frases, né? Nós poderíamos colocar a frase, mas vamos ver só as palavras. Superproteção, o super mais proteção. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui esse super, termina aqui com uma consoante, e o proteção aqui no caso, ele tem essa questão de ser uma outra consoante. Então, nesse caso ali, a professora vai tirar aqui essa folha. A superproteção você vai escrever, então, desta maneira. Superproteção. Ultrassonografia, olha, termina com vogal e começa com uma consoante, mas essa consoante é S. O que nós aprendemos? Quando eu tenho o S ou o R, eu faço a dupla letra, né? Então, vamos lá. Ultrassonografia, exatamente com esta questão aqui que você tem em relação a esta palavra. Antissocial, ó, de novo, eu tenho uma vogal e começa com o S. Então, como que ficaria esta palavra? Antissocial. Então, nesse caso, eu também dobro essa letra aí, porque eu tenho uma vogal mais o S. Interracial. E nesse caso aqui? Nesse caso, eu tenho consoantes idênticas. Consoantes idênticas eu tenho que separar, né? Então, nesse caso, vai ficar interracial. Por que mesmo, professora? Porque eu tenho dupla consoante, né? Consoantes idênticas nas palavras. Intrauterino, intra mais uterino. Como que ficaria, então, essa questão? Você tem, então, aqui a questão do vogal mais uma outra vogal diferente. Então, vamos fazer o quê? Juntar. Então, vamos lá. Não coloca o hífen. Só juntamos essas palavras. Intrauterino. E contra-regra, termina com vogal, começa com R. O que nós fazemos mesmo, gente? Nós duplicamos esse R. Então, nesse caso, você tem exatamente essa escrita relacionada a esta palavra. Legal, né? Quanto mais exercícios nós vamos fazendo, mais nós vamos aí reconhecendo as regras, que parecem que são muitas, mas no exercício nós vamos memorizando aí também. Bom, vamos lá. Aí nós temos outras palavras aí relacionadas a essa mesma questão de junção e verificação do uso do hífen ou não. Então, ali a palavra que o professor colocou na letra G, ela tem o semi e o interno. Pessoal, olha o que você já tem ali. Você tem o semi que termina com o I e o interno que começa com I. Então, dupla vogal, você faz o quê? É vogal idêntica, né? Você separa. Então, semi-interno. Não posso deixar junto isso daí, tá? A palavra anti-inflamatório agora, olha, mesma coisa, né? A palavra anti-inflamatório, eu tenho termina com I e começa com I. Então, nesse caso, você tem exatamente essa separação por causa da regra que diz que vogais idênticas nós separamos. Recém mais nascido, lembra dessa palavra aqui? O recém, além, a quem, o pós, o pré, exatamente ele está aqui, ó. Então, ela é separada. Então, vamos fazer aqui? Ficaria, então, desta maneira. Recém-nascido. Muito bem, agora ficou separada aí com o hífen. E agora aqui, ex-diretora. Olha as palavrinhas que nós lembramos, né? Pré, pós, além, a quem, o ex, né? O vice. Todas essas palavras nós separamos esses prefixos. Então, nesse caso, letra J fica, então, ex separado com o hífen da diretora.
Tudo que é ex é separado, né? Lembra que a professora falou? E o auto mais observação, ó. O auto termina com o e observação começa com o. Vogais idênticas nós separamos. Então, a letra K vai ficar assim, auto, hífen, observação. E aí você tem exatamente a correção desta palavra. Então, você veja que quando a professora vai falando a regra, você vai memorizando. Toda vez que você vai fazer um exercício, principalmente relacionado a regras, você vai memorizando sempre, vai repetindo e cada vez mais você começa a fazer essa associação. Aqui a professora colocou nas palavras, né? Então a professora tirou das frases e colocou só a palavra. A antessala, olha, termina com vogal e começa com S. O que você vai fazer? Você vai fazer a questão de duplicar esse S aí. Então vamos lá. Antessala, a professora vai escrever aqui, então fica exatamente desta maneira. Antessala, porque tem a vogal e mais o S. Antirreligioso, olha, a vogal e mais o R, o que nós fazemos? Duplicamos esse R aí. Tiramos o hífen, né? Não tem mais o hífen, duplico esse R e fica antirreligioso, né? Então, aqui, religioso. Então, nesse caso, você tem aí a correção da palavra. Antissemita, também da mesma maneira, para nós nunca mais esquecermos de como se escrevem essas palavras que têm o início com R ou com S. Extra-regimento. Nesse caso aqui, também, ó, terminou com vogal, começa com R. Então, como que nós vamos fazer, professora? Nós vamos tirar o hífen, duplicar o R e colocar, então, extra-regimento e o suprarrenal. Da mesma forma, nós vamos fazer a duplicação desse R. Pronto? Pronto. Nesse caso aí, você já decora a regra da questão do RR e do SS, que é exatamente isso que tem a ver com o novo acordo ortográfico. Essas outras que a professora colocou, elas são aí para você verificar qual a opção em que todas as palavras estão conforme a norma culta. Então, aqui no caso, a professora vai olhar aqui, ó, prever. Pessoal, não é pré. Pré seria o tônico, não tem um acento. Então, nesse caso, ele tem que ficar junto, não é? Então, aqui eu já tenho um erro. Ele quer que todas as palavras estão conforme a norma culta. Então, nesse caso aqui, eu já não poderia marcar essa questão aqui, ó, vice-rei, né? Então, o vice, ele tem que ser separado. Subhumano, isso aqui está correto. E anteprojeto também, mas eu tenho duas palavras que estão erradas. Manda-chuva, aqui eu tenho essa questão dessa palavra que ela perdeu, né, pela questão de conotação, né, o hífen. Semi-reta, olha, vogal mais o RR, beleza, né, está correto. Vice-rei, o vice-rei não está, porque o vice tem que ser separado, né, e o vice-almirante aqui, também ele está separado, mas aqui eu tenho um erro aqui. Vice-rei está certo, micro-ondas, ó, dupla vogal, está correto, micro-ônibus também, e hiperacidez está correto, porque tem vogal e consoante e vogais ali, então elas podem se juntar. Então, nesse caso ali, provavelmente é essa a nossa questão. Por que não poderia ser a letra D, professora? Submarino tá certo, mas olha o pré está com acento, então ele é tônico. Pré-operatório deveria ter sido separado. O vice-rei também está errado. E aqui, infrassom está certo, infrahepático, olha quando tem o segundo elemento iniciado por H, tem que se separar. Semi-reta está certo, mas vice-rei está errado. Então, eu não poderia marcar a letra E só por causa desse vice-rei. Vou escrever o vice-rei aqui para a gente não esquecer dele, né? Toda palavra que tem o vice, ela vai ter aí essa questão do hífen. Então, coloquem isso nos exercícios de vocês. E esse daqui a professora vai deixar aí como exercício para você realizar aí
para você fazer em casa e ver se você acerta aí essa questão. Indique a opção em que todas as palavras estão conforme a norma culta, tá? Então você vai verificar aí a utilização dessas palavras e indique a opção correta. Pessoal, nesse caso, ler um livro de autoajuda separado ou junto? Como que você responderia aí? E aqui, pegou a autoestrada, separado ou junto, tá? Qual que seria a correta? O outro exercício é remédio contraindicado. Como que você faria? Seria separado ou seria junto? Guarda-chuva super resistente, separado ou junto? Então responda aí. Depois nós vamos ver se a resposta que você colocou ela está correta. E nesse daqui, medida super econômica separado ou super econômica junto? Creme anti-rugas separado ou creme anti-rugas junto? E nesse outro exercício, a professora colocou então aqui algumas imagens, né, que estão na internet e que você vai verificar. Ultrassonografia, está escrito correto? O que você dá, né? Positivo ou negativo? Então, veja lá segundo as regras que a professora colocou e aí depois nós vamos verificar se você acertou aí esta questão, tá? E aqui a professora colocou aqui, ó, o quadro de medalhas, Jogos Pan-Americanos. Ele está certo essa separação? Nós podemos colocar essa separação aí? Você que vai dizer aí, né? Se você dá um joinha ou se você fala que está errado. Então, depois a professora vai responder para você se você acertou o exercício ou não. Vocês perceberam aí que a professora foi falando da regra e quanto mais nós vamos repetindo a regra, mais vai entrando na nossa cabeça e a gente acaba acertando todos os exercícios que estiverem relacionados aí a essa questão de separação. Eu espero que você tenha aprendido. Na próxima aula nós vamos ver a questão dos exercícios, continuar ali com aqueles exercícios que você vai tentar responder e aí você vai verificar se você acertou também. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau!